Hoje a gente vai falar um pouco sobre válvulas de controle em específico, né? As válvulas de controle, elas são um tipo de atuador, né, que todo sistema de controle precisa de um elemento final de controle e um atuador para fazer esse elemento funcionar, né? Geralmente esse elemento final de controle, ele é uma válvula de controle, uma bomba ou uma resistência elétrica. Então, a gente tem esses três principais elementos. Geralmente quando a gente tem um atuador, ele vai atuar no sentido de alterar alguma vazão ou algum fluxo de calor, né? Então, mesmo quando ele atua para, às vezes, para alterar a vazão de alguma coisa, às vezes ela atua para alterar o fluxo de calor e vice-versa, tá? Por exemplo, se a gente tem um fornecimento de vapor para uma serpentina, a gente está fornecendo calor para controlar a temperatura do sistema, tá? Então, geralmente a gente vai ter essas duas condições: ou está controlando vazão, né, ou está atuando para alterar a vazão de alguma coisa, ou está atuando para controlar o fluxo de calor de alguma coisa, tá? Na remoção ou na adição. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A válvula de controle, a bomba, que é geralmente utilizada para líquidos abrasivos, né? Quando a gente não pode utilizar a válvula em si, a gente utiliza a bomba, a rotação da bomba para controlar a vazão. E a resistência elétrica. Esses são os três principais em processos químicos, tá? E entre esses três, o que é mais utilizado é obviamente a válvula de controle que a gente vai tratar hoje. Então, só explicando um pouco, né, de como a válvula de controle, né, por diafragma, que é a mais comum, ela funciona. Aqui na imagem da direita a gente tem a foto, né, de uma válvula de controle propriamente dita, tá? E aqui a gente tem um esquema dela. Como é que funciona? Essa parte de cima aqui é onde contém o diafragma da minha válvula de controle. Como é que ele funciona? Aqui tem um fornecimento de ar, né, pressurizado, que esse ar ele vai preencher essa câmara inferior aqui, ó. Tá? Essa mola aqui, naturalmente, quando não tem pressão nenhuma, diferença de pressão, o que é que ela vai fazer? Ela vai empurrar esse êmbolo aqui para baixo, porque esse êmbolo ele é móvel, é como se fosse um material como uma borracha, né? Material maleável. Então ele vai empurrar para baixo e a válvula aqui embaixo, ó, ela vai estar fechada, tá? À medida que a gente fornece pressão para essa área aqui, né, a pressão vai sobrepor a força da mola e o que é que vai acontecer? O êmbolo ele vai se levantar e, consequentemente, a válvula vai levantar também aqui embaixo, tá? Então, a abertura e fechamento de válvula depende da alimentação de pressão para essa válvula, tá? Nesse caso aqui, provavelmente essa mola está empurrando para baixo. Quando não tem pressão nenhuma, a válvula está fechada, beleza? Daqui a pouco eu vou explicar que tem uma situação onde a válvula, sem ter pressão nenhuma, ela pode estar aberta também, como se a mola estivesse empurrando para cima quando não tem nenhuma pressão, tá? Então, aqui a gente tem o diafragma, né, que é essa parte móvel do meio aqui. A gente tem a mola de atuação da válvula, né, que vai contrapor a pressão fornecida por esse acesso aqui. Aqui do lado a gente tem um posicionador, né, o indicador de posição da válvula, que ele está aqui, ó. Geralmente fica aqui de lado para o operador ver qual é a posição que a válvula está no momento, tá? Essa haste aqui de metal é exatamente o que conecta o diafragma com a base da válvula, né? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura metálica que ela vai até a conexão da válvula, tá? O plug da válvula. Aqui embaixo a gente tem a parte de acomodação da válvula, né? O valve seat, onde quando a válvula está fechada, ela encaixa perfeitamente nessa posição aqui, né? Impede o fluxo. Lembrando que o fluxo, nesse caso aqui, acontece da esquerda para a direita, tá? Que é exatamente esse fluxo aqui, ó. O fluido entra aqui, faz esse movimento
tá? A haste da válvula está exatamente aqui, ó. Ela continua até esse metal e o fluido sai por aqui por baixo. Você já pode reparar também que tem uma perda de carga muito grande, dependendo da geometria desse escoamento, né? Então, dependendo da geometria do escoamento dessa válvula, a geometria dessa região da válvula vai ter uma perda de carga diferente, uma perda de pressão diferente, tá? Isso vai ser muito importante na hora do projeto e especificação dessa válvula de controle. Esse aqui é o tipo de válvula mais comum, que é a válvula solenoide, com essa haste aqui, tá? E a gente vai ver mais na frente um pouquinho como é que é o projeto dessa válvula para a especificação dela em determinado processo, tá? Esse tipo de válvula aqui seria o tipo de válvula ar para abrir, air to open. O que é que isso significa? Como essa mola empurra o diafragma para baixo, quando não tem pressão nenhuma, então quando eu fornecer ar pressurizado aqui, ela vai abrir. Então ela é uma válvula do tipo ar para abrir. Se houver alguma falha, se cortar a alimentação, se faltar energia e essa válvula não receber mais pressão, o que é que vai acontecer? A válvula vai fechar. Então essas válvulas também são chamadas de fail open, FO. O que é que significa? Se houver falha no sistema, acabou a luz na planta, todas as fontes de energia da planta acabaram, o que é que vai acontecer? Na falha, essa válvula vai se abrir. Tá? Então é importante a gente saber disso, né? A air to open e também tem a válvula air to close. Ou seja, ela é o contrário dessa que eu expliquei agora. Né? No lugar de a mola ela empurrar para baixo, provavelmente vai ter uma mola que ela vai empurrar para cima. Né? O meu diafragma para manter essa válvula aberta quando não tiver pressão nenhuma. Dessa forma a alimentação seria aqui em cima. Né? A alimentação do ar seria aqui em cima, tá? Para quando eu fornecer ar, a válvula se fechar, ou seja, ela é air to close. Na falha, o que é que vai acontecer com essa válvula? Na falha, ela vai ser uma fail open, né? Eu falei que essa anterior aqui ela é fail open, mas ela é fail close na verdade. Né? Então, quando não estiver fornecendo ar aqui, ela vai se fechar, ok? Ela vai se fechar. Então, na falha, essa válvula aqui ela vai CFC. Essa outra aqui, né, com a mola aqui embaixo que empurra para cima, na falta de ar que fornece pressão ao diafragma, ela vai se abrir. Então ela é fail open. Por que isso é importante? Em alguns processos, quando tem a falha, a gente precisa manter algumas válvulas abertas e outras fechadas por questão de segurança. Tá? Por exemplo, vazão de vapor em uma serpentina de aquecimento de um reator. Imagine que a gente tem um reator que ele é aquecido por uma serpentina, tá? E esse aquecimento é controlado por uma válvula de controle. Se faltar energia na planta, né, se tiver falha, algum problema, o que é que essa válvula deve fazer? Ela deve se manter aberta ou deve se manter fechada? Lembrando que essa é uma válvula que alimenta vapor no trocador de calor, na serpentina, né, no trocador de calor entre aspas, né, do reator. Então, essa daqui é uma questão de se colocar uma válvula air to open, ou seja, na falha ela vai se fechar, tá? Por quê? Obviamente, se é um sistema que está aquecendo o reator, se tiver falha e o controle não estiver mais funcionando, né, a última segurança seria a mola da válvula fechar a válvula para não aquecer mais aquele reator, né, e eventualmente parar a reação. Então, nessa situação aqui específica, a gente utilizaria uma válvula air to open. Vazão de reagente em um reator de polimerização. Né? Então a gente tem provavelmente uma reação exotérmica aqui desse reator de polimerização.
e a gente tem uma vazão de entrada nesse reator de reagente. Na falha da planta, o que é que ele deve fazer? Ele deve fechar a válvula, ou seja, ser uma válvula air to open. Ela precisa de uma entrada para poder se abrir. Então, na falha, ela vai se fechar. Vazão de saída de efluente e um tanque de tratamento de água para um rio. Então, imagina, a gente tem um tanque de tratamento de efluente que tem todo um controle desses DBO, DQO e outros parâmetros também para poder liberar esse fluido para o rio, né? E na falha, né, do controle do processo da válvula que libera esse fluido para o rio, o que é que deve acontecer? Novamente, ele deve se fechar. Então é air to open. Ele precisa de pressão para poder abrir a válvula, tá? Outra situação, vazão de água de resfriamento para um condensador do processo de destilação. Nessa situação aqui em específico, para evitar superaquecimento, né, dos equipamentos que recebem esse vapor da parte do topo da coluna, e garantir que haja condensação para as próximas partes do processo, mesmo que ela esteja parada, a gente precisa ser uma falha para abrir aqui, ou seja, ela é air to close. Então, na falha ela vai se abrir e quando eu fizer alguma atuação ela vai se fechar, beleza? Então, só algumas situações aqui exemplificadas para a gente entender que para situações diferentes a gente vai ter condições de segurança diferentes. Se a válvula na falha ela vai ter que ser aberta ou vai ter que estar fechada, ok? Falando um pouco sobre a dinâmica de válvulas de controle, tá? Então a gente tem aqui algumas situações que devem ser levadas em consideração quando a gente trabalha com válvulas de controle. Aqui a gente tem alguns gráficos da pressão fornecida para o diafragma da válvula em relação à posição da válvula e alguns problemas que acontecem devido às características mecânicas do próprio conjunto, né? A primeira é a esterese. O que seria a esterese? Para uma mesma pressão fornecida para essa válvula, fornecida para o diafragma dessa válvula, a gente vai ter dois valores diferentes de posição da válvula, tá? P1 e P2. Então, imaginem, para a mesma pressão fornecida para o diafragma, a gente vai ter duas posições diferentes de válvulas. Isso é um problema na hora do controle. Imagine que a gente criou todo o controle, fez toda a sintonia no simulador. E esse controlador ele fornece a pressão necessária para abrir a válvula, para aquela situação de controle. Só que dependendo do sentido que se a válvula está abrindo ou se ela está se fechando, essa posição ela vai ser diferente devido à esterese da válvula, tá? Então isso é um problema justamente pelo fato de uma mesma pressão dar posições diferentes. O controle não vai ser exato devido à esterese. Outro problema que pode ocorrer, que é uma característica comum em válvulas de controle também, é a deadband, que seria o quê? Devido ao movimento das partes mecânicas, natural, né? Tipo, os movimentos, entre aspas, de folga, né, da válvula, os movimentos mecânicos de folga da válvula de controle, ela vai necessitar. Vamos supor que a gente está numa pressão inicial aqui, é fornecida uma pressão nela para ela poder se abrir, tá? A pressão está aumentando, ela ainda não se moveu, ela só vai se mover depois de um determinado momento, tá? Então a pressão começa a aumentar depois de um determinado ΔP, beleza? Então essa deadband é justamente, colocando em forma bem simplificada, seria como se fosse as folgas das partes mecânicas dessa válvula, né? Que para aumentar e diminuir, ela tem um ΔP que ela precisa fornecer, tá? Esse stick slip também é um problema que ocorre na válvula. Eu estou falando problema, gente, mas isso aqui ocorre em todas as válvulas de controle. O que deve acontecer é a minimização dele na hora da construção, tá? Então essas válvulas são projetadas já na sua construção para
ter o mínimo de tanto esterese e deadband e também o mínimo de stick slip. O que seria esse stick slip? O atrito estático, coloquei estágio ali, mas é o atrito estático, ele é mais forte do que o atrito dinâmico. Então, quando as partes da válvula estão paradas, ele vai precisar de uma variação de pressão maior para começar a se mover. Então, percebam, teve essa variação de pressão, daí ele teve uma movimentação, foi para o atrito dinâmico, ele fez um salto aqui, ó, para o próximo passo. Aí depois ele deu uma parada, né, por causa do kick que ele deu, e ele vai precisar de um novo ΔT de pressão de novo para dar um novo salto. Então isso é relacionado ao atrito estático das partes móveis da sua válvula de controle. Tá? Lembrando que isso aqui é pressão e isso aqui é a posição da válvula. Então são essas três situações dinâmicas que podem ocorrer na válvula, beleza? Para mitigar esse problema dessas três situações, a gente tem os posicionadores de válvulas, que é como se fosse um equipamento adicional que a gente adiciona na haste da válvula para poder corrigir essas três situações, beleza? Então, além do diafragma, a gente tem um corretor fino de posição da válvula, que seria os posicionadores de válvula, localizado exatamente nessa posição aqui, ó. Que é esse equipamento aqui, ó. Tá? Veja que essa daqui não tem o posicionador e essa daqui tem, tá? O diafragma ele faz um ajuste geral da posição e o posicionador ele faz o ajuste mais fino para evitar essas três situações, tá? E fazer um controle mais preciso da vazão. Continuando aqui falando um pouco mais sobre as dinâmicas de válvulas, né? É importante saber que a dinâmica de válvula ela é não linear, devido à sua falta de simetria quando a gente faz alterações positivas e negativas na pressão de alimentação. Então, apesar de ser não linear, pelo fato de a dinâmica da válvula ser geralmente muito mais rápida do que a dinâmica do processo, a gente pode aproximar ela a um sistema de primeira ordem mais atraso no tempo, né, que seria denotado por essa função de transferência aqui que a gente já estudou. Né? Então a gente pode sim aproximar a dinâmica da válvula para uma dinâmica de função de transferência de primeira ordem mais tempo morto. Lembrando que inclusive processo de segunda ordem, a gente consegue alguns processos de segunda ordem também, a gente consegue aproximar para um processo de primeira ordem mais tempo morto. Tá? Uma coisa importante de se atentar em relação às válvulas é que é preferencial que a constante de tempo da válvula seja muito menor do que a constante de tempo do processo. Né? Então, geralmente, a constante de tempo da válvula, da UV, vai ser muito menor que a constante de tempo do processo. Tá? Por que isso deve acontecer? Vocês lembram que a gente fazia um degrau na entrada e acompanhava a saída? Quanto mais lenta é essa entrada, a dinâmica dessa entrada, veja que essa dinâmica aqui foi muito rápida, foi instantânea. Né? Porém, quanto mais lenta a dinâmica dessa entrada, vamos supor que seja uma dinâmica de primeira ordem com um tal parecido com o do processo. O que é que vai acontecer com o processo? O processo ele não vai ser mais de primeira ordem. Ele vai ter influência direta com esse processo aqui, que vai acabar sendo um processo de segunda ordem, né? Ou assim, o subamortecido, enfim. Se o tal da válvula for parecido com o tal do processo, o tal da válvula vai influenciar diretamente na dinâmica do meu processo. E se ele for de primeira ordem, ele vai acabar sendo de segunda ordem. Porém, já na especificação, né, a válvula ela vai ter uma constante de tempo muito menor do que a do processo. Então, ó, o que é que vai acontecer? Vamos supor que a dinâmica da válvula seja de primeira ordem, mais tempo morto. Mas seja uma dinâmica que faz isso aqui, ó. Tá? Ela tem uma dinâmicazinha com tal igual a essa aqui, ó, essa variação. Esse é o tal da válvula, vamos supor. Ela tem uma dinâmica de primeira ordem, porém,
Se o processo tiver um tal muito maior, vamos supor que o tal seja esse daqui, essa variação aqui, o tal do processo. Essa dinâmica da válvula não vai influenciar a ponto de a gente ter que considerar que esse processo seja de segunda ordem. Tá? Então, por isso que é importante a gente manter por isso que é importante a dinâmica da válvula ser muito mais rápida do que a dinâmica do processo que ela está controlando. Tá? Vou falar brevemente aqui um pouco, só para a gente ter noção, né, para mais uma parte introdutória, de como seria o dimensionamento de válvulas de controle. Né? 30%, só para vocês terem uma noção, 30% da queda de desempenho em loops de controle na indústria de papel é ocasionado pelo mau dimensionamento de válvulas de controle. Então você imagina, você fez toda a sua sintonia certa, você simulou o processo, tirou a função de transferência do processo e fez todos os métodos possíveis de sintonia de controle, achou os parâmetros de controle P e D. Porém, chega na hora de projetar a válvula, você projetou errado e seu controle foi jogado no lixo. Né? Porque não adianta você ter uma sintonia muito boa se seus instrumentos não funcionam corretamente, né? E não atendem o que o seu controle está pedindo para fazer. Tá? Por isso que o dimensionamento de válvulas de controle é extremamente importante. Então, alguns aspectos aqui a gente tem que levar em consideração na hora de dimensionar uma válvula. Primeiro, o material de construção, né? Para aguentar tanto o ambiente, né? o ar de automação, que podem ter sólidos particulados, pode ter alta umidade, vibração. Então, essa construção do corpo tem que ser pensada no processo que ele vai ser trabalhado. O tipo do atuador também. Tipo, nesse caso, o atuador ele é mais no sentido da dinâmica do processo em si e da precisão dele, da precisão das variações, né, da vazão e da abertura ou fechamento da válvula. Vazões máximas e mínimas, essa é a parte para o projeto do controle mais importante, né, porque se você projetou seu controle para ele e ele fornece informação dizendo, olha, a válvula ela tem que abrir até chegar numa vazão de 200 galões por minuto. Só que sua válvula não chega nessa vazão, ela só chega a 150 galões por minuto. Então o que é que vai acontecer? O seu controle ele vai estar fornecendo um sinal para a válvula que a válvula não é capaz de fornecer ao processo. Então a gente vai ter uma limitação de instrumentação aí nesse sentido. Tá? A válvula vai estar numa abertura máxima, só que não está na vazão que o controle quer. Ver se ela é ar para abrir ou ar para fechar. Como eu expliquei, é uma questão mais de segurança, né, essa situação. E o tipo do fluido, né, se ele é corrosivo, se é um escoamento também turbulento, se é laminar, se tem sólidos particulados no escoamento, no fluido, a viscosidade do fluido. Tudo isso vai importar também na escolha da anatomia, né, da válvula, digamos assim, do corpo da válvula também. Aqui a gente tem uma equação que ela relaciona a vazão com alguns parâmetros, tá? Só que a gente vai fazer uma consideração aqui. A gente vai considerar que o fluido é turbulento e que está longe do ponto de bolha, ou seja, não vai ocorrer vaporização, não vai ocorrer o flash, né, dentro da válvula pela diminuição de pressão, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma equação que relaciona a vazão com a constante da válvula, que a gente já vai ver o que é isso, com o fator de conversão N, com F, uma função de abertura da válvula, né? Que ela vai ser 0 para a válvula fechada, o F de L, né? Vai ser 0 para a válvula fechada e 1 para a válvula totalmente aberta. E essa relação ela tem também uma variação de pressão antes e depois da válvula, e o GS, que é a densidade relativa do fluido, tá? Seria a densidade do fluido, né, a massa específica do fluido em relação à massa específica da água. O CV ele é o coeficiente de dimensionamento da válvula. A gente vai estudar no próximo slide como obter esse CV,
né, para a gente fornecer esse CV na hora de fazer o projeto. O N, ele é o conversor de unidades que depende da pressão e da vazão, ou seja, das unidades, né, da pressão e da vazão. O N ele vai ser igual a 1 quando eu estiver trabalhando com galões por minuto para vazão e psi para pressão. E o N ele vai ser esse valor aqui quando eu estiver trabalhando com metros cúbicos e pressão de kilopascal. Tá? Então a gente vai ter esses dois valores de N dependendo da unidade que a gente está trabalhando. Então, vamos ver para que serve essa equação aqui, como a gente trabalha com ela. Tá? Só a título de exemplo, aqui, se a válvula estiver totalmente aberta, a gente vai ter um FL de 1. Se a gente tiver uma variação de pressão antes e depois da válvula de 1, né, trabalhando com galões por minuto, a gente tem que a vazão ela é igual ao CV. Tá? A vazão ela vai ser igual ao CV. Portanto, quanto maior o CV, maior a válvula. Né? Maior o CV, maior a capacidade de vazão da válvula. Tá? Dimensionamento de válvula de controle. Então vamos lá. Aqui eu peguei só essa equação, ó, e isolei o CV, tá? E a gente tem essa equação aqui. Se a gente pegar a variação de pressão antes e depois da válvula, tá? Que a gente vai ter essa informação no projeto, e também a gente pegar a vazão necessária para o meu processo, né? A gente já tem também essa informação. Quando a gente tem o projeto do processo, a gente tem a vazão e tem a variação de pressão. Tá? Quando a gente pega essas informações, o que é que a gente vai considerar? Que a válvula vai estar 50% aberta para essas condições. Então, se ela está 50% aberta, eu tenho margem para tanto abrir a válvula como fechar a válvula. De novo, aqui entra o controle. O controle vai precisar de uma margem para trabalhar. Beleza? Com isso, a gente chega nessa equação de projeto aqui, onde eu tenho a vazão de projeto, o ΔP de projeto e o 0,5, que significa a abertura da válvula a 50%. Tá? Esse FDL aqui ele é 0,5. Vamos fazer um exemplo com essa equação de projeto para a gente entender também como é que ela é aplicada. Tá? Essa aqui é uma forma simplificada de aplicação que eu vou mostrar para vocês só para que vocês entendam, tá? Mas geralmente os fabricantes eles fornecem uma tabela para diferentes condições de escoamento e do fluido esses cálculos de CV, tá? Então a gente vai considerar um sistema que tem uma bomba. Essa bomba está fornecendo uma pressão constante de 40 psig. A gente tem um trocador de calor aqui, ó, tá? Que ele de projeto para essa vazão ele tem uma perda de carga de 30 psi, né? Ele tem uma perda de pressão de 30 psi. Então no projeto, o projetista já determinou, olha, para essa vazão de 200 galões por minuto, a perda de carga vai ser de 30 psi. Com isso, o que é que sobra para a gente? 40 psi fornecido pela bomba, 30 psi do trocador de calor. Sobra um ΔP de 10 psi para a gente trabalhar, considerando que a saída da válvula vai ser a pressão atmosférica 0 psig. Então, eu já sei que meu ΔP da válvula vai ser 10. Né? A vazão de projeto ela é 200 galões por minuto. Eu vou considerar FL como sendo 0,5, porque essa é a equação de projeto. Né? E vou obter quem é os valores, vou substituir os valores aqui e vou obter quem é o meu CV. Tá? CV é adimensional, beleza? Esse valor de CV ele vai servir para eu fornecer, para eu dar esse valor para o fornecedor. E o fornecedor vai me dizer quais opções eu tenho de válvulas para esse CV. Tá? Tem outra situação também que eu preciso calcular. Lembrando que isso aqui, esse valor de CV, né, é uma constante da válvula que no catálogo do fornecedor ele vai mostrar para você quais válvulas ele tem para esse valor de CV. Outro cálculo que a gente pode fazer
para ver qual é a capacidade dessa válvula que a gente projetou com um CV de 126 e essa variação de pressão, a gente pode fazer o seguinte, ó, pegar essa primeira equação aqui, tá? Que seria que tem evidenciado a vazão, e fazer o cálculo da vazão máxima e mínima. A vazão máxima é quando a válvula está totalmente aberta, e a vazão mínima, geralmente, a gente pega 10% ou 5%, tá? Da válvula aberta, porque abaixo disso já não tem mais tanta precisão para o controle. Isso aí também é o fornecedor quem vai indicar qual é a vazão mínima de controle da válvula, tá? Não quer dizer que a válvula só chega a 10% de abertura, a válvula fecha totalmente, mas a eficiência no controle ela vai até um determinado limite. Então a vazão máxima ela vai ser com FL igual a 1. Eu obtive essa informação aqui de vazão máxima. E para um FL de 10% de abertura, eu obtive 40 galões por minuto. Então veja que a gente tem um range para essa válvula que a gente projetou, né? Para esse CV que a gente calculou. E essa variação de pressão, a gente tem um range de 401 galões por minuto de máximo e de mínimo 40 galões por minuto. Por que o mínimo é importante? Se o seu controlador ele demandar um controle mais fino na faixa abaixo dos 40 galões por minuto, essa válvula não vai atender, tá? Então eu teria que fazer o cálculo novamente, né? Tipo, alterar os parâmetros tanto da pressão de entrada ou como a pressão de saída também, para alterar o valor de CV e alterar as vazões máximas e mínimas dessa válvula, beleza? Outra consideração que a gente fez aqui eu estou considerando que a perda de carga é 10, porém o problema falou que ela é 10 para uma vazão de 200 galões por minuto, tá? Se a vazão, à medida que a vazão aumenta, a perda de carga também aumenta, tá? Então, no lugar de eu colocar apenas um delta de PV, eu poderia colocar uma função da vazão aqui, tá? Para calcular mais precisamente. Mas aqui eu fiz uma consideração que a perda de carga ela se mantém constante, independente da vazão. Por isso que eu cheguei nesse cálculo mais simplificado. Então, a gente chegou nesses limites, de 401 e 40 no mínimo. Vamos supor que esse 40 no mínimo esteja aceitável, que o range de controle ele é em torno de 200 mesmo, não vai passar muito disso não. Eu tenho um fornecedor aqui, ó, que ele me dá algumas opções de válvulas, tá? Aqui eu tenho o tipo do atuador, KVA, SC, então aqui é a especificação do fabricante. Aqui é o diâmetro nominal, né, da minha tubulação. O diâmetro nominal da boca da válvula, que ela vai se conectar ao tubo, né? E aqui eu tenho a vazão máxima. Lembre-se que a gente calculou a vazão máxima em torno de 401. Ele tem uma válvula aqui, ó, de 425. Ela é de 6 polegadas. Então, essa válvula aqui eu já sei que funciona para a minha vazão máxima fornecida no meu projeto, tá? Então essa é uma forma, obviamente, simplificada, né? A gente simplificou bastante coisa aqui, fez algumas considerações para fazer esse cálculo, mas dá para ter uma noção de como é feito esse cálculo da escolha da válvula de controle para o meu sistema. Só lembrando uma coisa, gente. O processo ele foi projetado para trabalhar com 200 galões por minuto, mas a gente considerou que esses 200 galões por minuto, a válvula de controle vai estar apenas 50% aberta. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter essa folga para conseguir trabalhar no controle de processos. Tá? Aqui embaixo, também esse fornecedor ele fornece, né, ele nos dá algumas equações dependendo do tipo de escoamento. Né? Então, a gente tem escoamento subcrítico, ele tem uma equação de ΔP, ele faz uma relação direta da constante da válvula exponencial com ΔP. Então, a gente tem várias situações, né, inclusive para vazões volumétricas e vazões mássicas. A gente tem algumas situações de diferentes tipos de escoamento e diferentes tipos de fluido que a gente pode trabalhar. Beleza? Inclusive para fluidos líquidos e fluidos gasosos e vapor. Então isso é fornecido pelo fabricante e a gente faz esse cálculo. Tá? Então é isso, foi uma breve introdução
como a gente faz, né, o cálculo do projeto de uma válvula de controle, aprofundando um pouco mais o que é esse CV, né, que seria a constante da válvula, para a gente entender melhor como é feita essa escolha da válvula de controle, que é um instrumento extremamente importante. Tá?